Bom, boa noite a todos. Sejam bem-vindos à aula 9 no curso de Serviço Social. Hoje, 5 de abril de 2024, nós vamos dar início, então, à aula de revisão dos conteúdos programáticos para a realização da avaliação A1, né? É a aula da disciplina de Política Social e é o tema da aula revisão, que nós vamos fazer, então, uma retrospectiva, relembrar pontos importantes dos conteúdos que foram ministrados durante esse período da primeira etapa dessa disciplina, durante os estudos realizados com relação aos objetivos de conhecimento necessários enquanto base para o entendimento da política social no contexto brasileiro e no contexto também de origens e concepções dessas políticas, né? Então é isso, nesse primeiro momento é só mesmo dar boas-vindas a vocês e agradecer a compreensão, né, para esse formato da aula de hoje, que é um formato excepcional, por um momento atípico, mas que não vai haver nenhum tipo de contratempos, né, esperamos que não haja, para que vocês possam ter acesso aos conteúdos, aos conhecimentos que vão lhes possibilitar a realização da avaliação. Depois, posteriormente, vou disponibilizar a gravação da aula para que vocês possam fazer os estudos com relação aos conteúdos. Então, adentrando aí e relembrando sobre o que nós fizemos até aqui, na primeira aula, a aula do encontro número 1, do dia 2 de fevereiro, nós fizemos uma apresentação, uma breve introdução também com relação à política social, uma apresentação segundo a ementa da Política Social 1, que é uma disciplina que nós desenvolvemos, que iremos desenvolver nesse terceiro período do curso de Serviço Social. Então, foi feito só uma pactuação, foi um momento de acolhida mesmo na disciplina, que eu pude conhecê-los, né? Então, foi uma breve introdução. E falamos um pouco também a respeito do que seria essa política, do nome política, né, da polis, do grego polis, né, que é coletivo, foi algo bem superficial mesmo, baseado na ementa. Eu vou dar uma pausa aqui, que eu estou achando que tem gente chegando na sala, vai ficar gravado isso também, mas não tem problema, é para vocês mesmo. Deixa eu só ver aqui se chegou, porque está dando alerta que a Laís chegou. Então tá, voltemos aqui para a apresentação. Sinalizem para mim se vocês estão vendo a tela ainda. Porque Estamos vendo sim, professor. Dá de ver. Tudo bem. Certo, obrigado. Eu não sei quem falou, mas eu não estou conseguindo ver nada aqui. Perdão. Deixa eu voltar aqui para o meu... O ruim disso é isso, né? Porque quando perde a tela cheia, aí eu não consigo ver vocês, aí depois quando volta, quando eu vou permitir alguém, aí eu volto já perdido aqui nas telas, tá? Por isso que eu não gosto muito. Mas já voltou aí para vocês agora a tela. Então, como eu disse, a aula 1 foi só esse momento de sociabilidade, né? Enquanto turmas do terceiro período na disciplina de Política Social 1. Né? Algumas pactuações a respeito do que estava programado para a disciplina e um diálogo bem superficial mesmo com relação às origens de definição de política, né? No encontro número 2, né, a semana seguinte, esse encontro até aconteceu numa data alternativa, a pedido da coordenação, né? Nós fizemos ele no dia 7, ele estava programado para o dia 9 de fevereiro, mas nós antecipamos. Nós começamos a fazer um estudo a respeito das bases de concepção da política social, por uma contextualização sócio-histórica.
a partir das nossas referências bibliográficas, né, principalmente a referência sobre os fundamentos da política social que nós utilizamos e vamos continuar utilizando no decorrer dessa disciplina, que é o das autoras de Elaine Berg e Ivete Boschet, né? Então, essa é a referência básica que a gente utilizou para fazer esses estudos, e a partir dessa abordagem desses textos que diz, dessas abordagens dessas autoras, que nós fizemos as tratativas e o entendimento com relação à gênese da política social, né? Reforçando aqui, sem querer ser repetitivo, mas dentro da necessidade aqui, nossa, a gente precisava percorrer esse caminho, esse entendimento sócio-histórico, para poder conhecer essas bases de concepção, de origem da política social. Foi o que a gente fez na aula 2. Aí nós entramos aí numa contextualização, né, do ser humano, das vontades naturais e vontades arbitrárias, né, as bases instintivas e artificiais relacionadas, artificial relacionada às vontades arbitrárias e as instintivas relacionadas às vontades naturais do ser humano, né, devido às suas necessidades, né, necessidades e capacidades. A gente fez um entendimento por uma contextualização do ser social também, em alguns momentos, para poder relacionar esse ser humano, distanciando do ser animal, né? Desse distanciamento do humano com o animal, a partir do ser humano, né? Do ser social, dessa capacidade humana de relacionar-se, de viver e de se sociabilizar, né? De viver em comunidade, em conjunto, né? Por isso, o termo política também advém de polis, né? De grupo, certo? Então, a relação capital-trabalho também nós permeamos aí nesse entendimento para estabelecer a questão, que estabelece, né? De onde se estabelece a questão social, isso numa perspectiva geral, né? Neste momento aqui dessas premissas conceituais, nós fizemos na aula 2 essa contextualização de maneira generalizada, mas não adentrando nas minúcias aí com relação à questão social, não, mas já compreendendo aí que a relação capital-trabalho é que se estabelece a questão social, né? E a pobreza socioeconômica, a pobreza política, até tem uma imagem aí, né, que representa um pouco disso, porque quando a gente fala da pobreza, a gente busca logo, ou então o primeiro entendimento de senso comum é com relação à falta de alguma coisa, de alimento, de algo mais material, mas nós temos também uma conjuntura, né, do ser social à pobreza política, que é um outro molde de entendimento da pobreza também, e que foi temática da aula 2 aí, né, no conteúdo ministrado aí, né, ainda no mês de fevereiro. Então, na segunda aula, né? Então, a política, com um atributo essencialmente humano, isto é, todo homem é um ser político por natureza, e a história revela isso, pois a vida em sociedade exige relações de aproximação, acordos, regras de conduta, limites e um amplo conjunto de valores e de normas que viabilizam um convívio social, que é o que sintetiza aí os trabalhos, as atividades acadêmicas que nós fizemos durante essa aula, né? Relacionando realmente a política ao ser social, ao gênero humano, certo? Eu trouxe uma questão aqui, que eu vou responder, falar para vocês, né? Mas veja, a respeito da concepção de pobreza enquanto categoria multidimensional, histórica e socialmente construída. Assinale a alternativa correta. A pobreza no Brasil é um fenômeno estrutural em massa, de caráter econômico e social, mas não é político. A gente já teria
já acabou de dialogar sobre isso também, dialogamos no decorrer da aula 2, aula 1 também, sobre que a pobreza também tem relação com uma relação com o político, né? A pobreza ela não é meramente, ela não pode ser vista superficialmente num contexto econômico, né? A gente fez alguns diálogos na sala de aula até para a questão de realização de estudos, de exemplos de realização de estudos sociais, que tem que fazer uma imersão necessária de uma conjuntura social para que se faça um adequado diagnóstico com relação à necessidade ali daquele grupo, daquele polis ali, né? Então, na segunda alternativa, letra B, a pobreza deve ser tomada como fenômeno natural da sociedade capitalista, em que o Estado deve intervir por meio das políticas sociais. É também um ponto contraditório, porque a gente não deve naturalizar a pobreza, né? Apesar que, dentro dos fatos sociais, de uma perspectiva instrumentalista mesmo, atrelada à sociedade capitalista, na prática, há um distanciamento metódico, né, com relação a isso, né, com relação a realidade ser uma coisa e a teoria ser outra. Então, esse distanciamento faz se naturalizar, né? Na prática pode acontecer isso, mas é um entendimento que não tem base teórica, né? Não tem, um entendimento por senso comum, inclusive não é da área das ciências sociais aplicadas, né? Como é a nossa seara aqui de trabalho na disciplina, né? Aí na letra C, então, elimina também essa questão B, porque não é uma alternativa correta sobre a respeito das concepções de pobreza. Na questão C, a questão de pobreza está dizendo o seguinte: a questão pobreza é adstrita à questão econômica, pois se limita às privações materiais. Isso também a gente já acabei de falar aqui, né? A gente não pode se ater a uma análise meramente superficial com relação à pobreza, né? Porque ela tem um caráter também sociopolítico, né? E precisa de um entendimento mais total, né? Mais holístico com relação a isso. Na letra D, está dizendo que, então, a C também não é uma alternativa válida. Na letra D, a pobreza é um produto do aumento populacional que cresce mais rápido do que a produção dos itens de subsistema, né? Então, essa alternativa também, ela não é uma alternativa válida, porque ela traz uma relação da pobreza com o crescimento, com a densidade, né, do populacional, né? Pelo que está relacionando o subsistema ao aumento populacional, acaba que essa alternativa D se relaciona com o fenômeno natural, né? Sobre que alguns acontecimentos mundiais devem acontecer para poder se equilibrar ou se manter a ordem das coisas, né? Dentro de uma perspectiva naturalista. Então, não é por aí. Então, essa letra D também é uma alternativa que não condiz com a concepção de pobreza enquanto categoria multidimensional, né? Mas a pobreza, ela é uma das manifestações da questão social e expressão direta das relações vigentes na sociedade, e essa se adequaria mais à conjuntura das tratativas que nós desenvolvemos, principalmente no capítulo 1 da nossa referência básica aí, de Elaine Berg e de Ivanette Boschet, né? Então, para essa questão aqui, na atual conjuntura, depois eu vou abrir para vocês também, que quiserem voltar para a gente discutir algum ponto em específico que não ficou tão nítido, mas a alternativa correta seria essa letra E, né? E aí eu vou passar adiante aqui para relembrar um outro encontro que nós tivemos ainda no mês de março, que nós adentramos paramos e utilizamos uma referência complementar aí de Michele Bugiski, que é professora da UFT, né, para falarmos de Estado, para fazer uma conceituação a respeito do Estado,
para encontrar as intersecções com a política social, né? E esse texto é intitulado Autonomização Relativa do Estado e a Política Social em Tempos de Crise de Capital. Então, nós percebemos aí nesses estudos aí que é preciso entender e relacionar a origem e a conjuntura de Estado, não somente o Estado capitalista, mas a origem do Estado, para se fazer uma intersecção também com a concepção e com a gênese da política social, né? A autora ela fez tratativas, principalmente no período do capitalismo monoteísta, né? Que é o período que a gente perpassa ali pelo liberalismo e neoliberalismo para poder fazer a discussão sobre essa autonomização relativa do Estado e a política social, no sentido de que o Estado ele tem funções integradoras e funções repressoras, né? Dentre outras funções também, né? Mas que a primeira é mais aceitável, né? Essa função integradora, a partir da política social enquanto estratégia para se garantir a supremacia burguesa, né? Então, nós temos a política social nesses vieses também, né, de concepção, tá? Então, na aula 3, nós fizemos essa discussão aí a respeito desse conceito de Estado para esse entendimento aí. Eu trouxe uma citação aqui de Mender, né? De que as origens do Estado capitalista não podem ser entendidas como derivadas diretamente da produção e circulação de mercadorias, mas pela tomada do poder político e do maquinário estatal pela classe burguesa. Então, aqui é aquilo que eu falei agora há pouco também, não podemos reduzir o entendimento, né, ou as concepções da origem do Estado, ou do Estado e da própria política social, para o Estado capitalista em si, né? A gente precisa ir em profundidade, né, teórica, no entendimento do ser, né, perpassar pela conjuntura sócio-histórica, que acaba trazendo matrizes metodológicas no âmbito da sociologia e da filosofia, para se buscar aí tanto o entendimento do Estado, né, como também da política social, né? Na aula 4 e 5, né, já no fim do mês de março, chegando no mês no fim do mês de fevereiro, até no início do mês de março, nós começamos o estudo sobre política social e método. E foram diálogos bem interessantes, muitos exemplos em aula que nós fizemos, né? Mas nós perpassamos aí por uma perspectiva funcionalista, que é onde o objeto se sobrepõe ao sujeito, né? E há uma transposição das ciências biológicas para as ciências sociais, para se aplicar esse método, né? E no desenvolvimento do estudo, né? Da política social, e também por um aspecto pela influência do idealismo, né? Que é uma outra concepção que já o sujeito se sobrepõe ao objeto e perpassa por uma perspectiva numa aderência filosófica, né, sociológica também, para o entendimento aí, da política social. Eu trouxe aí uma anotação mesmo, né, que sintetiza aí o que eu estou querendo transmitir para vocês, né, que a compreensão da dimensão política das ações humanas é, de fato, fundamental para a atuação do assistente social. Portanto, a análise crítica a partir do estudo com profundidade da sociedade capitalista, suas contradições e as relações entre as classes sociais predominantes desvelam a política como um dos pilares do modo de produção capitalista, pelo pensamento de classe em que a sociedade como um todo é levada a aceitar a realidade como ela se apresenta, dentre outras contribuições por esta perspectiva teórico-metodológica. Aí nós avançamos nessa síntese que eu coloquei, estou apresentando para vocês, avançamos para a contribuição marxista, né?
que é uma contribuição crítico-reflexiva, dialética, com relação à política social. Né? Então, foi o que a gente permeou nesses conteúdos da aula 4 e 5. Na aula 5, especificamente, tivemos uma atividade, inclusive, com questões objetivas para discussão em sala de aula, né? Que vocês devem buscar nas anotações de vocês aí, para poder utilizarem também como material de estudo para avaliação. Eu trouxe uma outra questão aqui, uma segunda questão aqui, diante desse conteúdo que eu acabei de abordar das aulas, da aula 4 e da aula 5. Para se entender a política social, é fundamental aprender sua complexidade e contradição do ordenamento da sociabilidade burguesa. Neste caso, a partir de uma abordagem teórico-crítica no âmbito do serviço social, as políticas sociais constituem-se para os assistentes sociais, enquanto espaços de intervenção e exercício profissional. A gente não pode pensar na política social somente somente como esse espaço, numa perspectiva do capital, né? Se nós pensarmos nesse sentido, seria uma perspectiva da gente somente trazer a nossa força de trabalho enquanto assistente social e realizar o trabalho que é já delineado aí pela própria burguesia. Então, não que não seja, né, mas que dizer que constitui para os assistentes sociais como espaço de intervenção é mero entendimento da política social. Aí eu vou pular a letra B e vou falar das que não estão de acordo, porque a letra A, então, a gente não marcaria, né, como alternativa válida. Na letra C, o marco legal que define a política social para os assistentes sociais é o marco legal que define os parâmetros institucionais de sua atuação profissional. Nós partimos por uma tipologia de política social, para um manual de política social, o que muitas vezes não vai ao encontro das necessidades, da realidade de um campo específico de atuação do assistente social, né? Então, nós não podemos entender somente como esse marco legal para constituir aí, a política social para as assistentes sociais. Isso daí, desta maneira, a gente faria uma interpretação da política social por um viés funcionalista, meramente funcionalista ou instrumentalista, né? Que vai para um campo muito tecnicista, né? de atuação do assistente social. Na letra D, o espaço de tensões entre as forças sociais distintas na execução das políticas sociais. Não também, porque as tensões, elas são fruto da relação entre capital e trabalho, né? E daí advém, sim, a política social, mas a política social ela não pode ser somente esses espaços, ela precisa atender às demandas da sociedade, né, como um todo, né? O que muitas vezes favorece muito ao detentor do capital, né? Mas numa perspectiva ampla, a política social ela vai ao encontro das necessidades aí, do trabalhador, que é o nosso foco de atuação enquanto futuros assistentes sociais, né? Então, a alternativa correta seria a letra B, o espaço privilegiado para planejamento e execuções de ações profissionais. Essa questão vem para a gente fazer uma reflexão mesmo, é uma questão que ela permeia os dois capítulos, as duas unidades que nós estudamos aí no decorrer dessa etapa, nessa disciplina de política social, né? Eu vou avançar, mas eu vou abrir, volto a repetir, vou abrir para vocês, tá? Então, estou finalizando aqui nessa primeira parte da aula. Então, na aula 6, nós falamos muito sobre a questão social, nós começamos a permear e pormenorizar os entendimentos sobre a questão social. Um dos entendimentos é que as expressões da questão social estão relacionadas com a luta de classe. Por isso que nós permeamos na discussão durante essa aula, discussão de aprendizagem, permeamos essa origem da sociedade de classe, né? Como o mundo
da coisificação, né, o que suprime o ser social, né, para poder desenvolver aí esses entendimentos sobre essas origens da questão social. Isso no capítulo 2 lá do livro, que fala sobre o capitalismo, liberalismo e a origem da política social, né? Então, até então, a gente estava ali no capítulo 1, estudando ali sobre as origens numa conjuntura, numa perspectiva de método, de influências, tanto do funcionalismo, do liberalismo, e com a contribuição marxista também para uns 10 dobramentos aí de entendimento em totalidade com relação à política social. Já aqui a gente foi para uma conjuntura aí, dentro desses aspectos do capitalismo e liberalismo, sobre essa origem e essa relação dessa origem da questão social com o liberalismo econômico, principalmente, né? Na aula 7, aí nós tratamos do capitalismo e liberalismo novamente, e a origem da política social. Aí eu trouxe um apontamento aí, só que aqui a gente não ficou atrelado só à questão social, né? Nós já fomos para um entendimento do liberalismo econômico aí, para relacionado, né? Relacionado ou fazendo as intersecções aí com a origem da política social. Até porque tudo isso foi o desenvolvimento que foi acontecendo tudo isso favoreceu esse desenvolvimento da política social para nós estarmos com a política social nos moldes que nós temos hoje, inclusive como uma área, né, específica de atuação do assistente social, né? Inclusive está em uns espaços de discussão da categoria de assistente social. Isso foi redundantemente destacado nessa aula 7 aí para vocês. Então, uma das condicionalidades que respalda o predomínio do pensamento social, ou pensamento liberal, rompendo com o debate político iluminista moderno, consolida-se no anti-estatismo, né? O que é isso? É o Estado mínimo, né? Isso aqui só é um destaque sobre o que seria esse liberalismo aí econômico, que é realmente reduzir o papel do Estado, é contrário ao Estado mesmo, né? Por isso que há essa controvérsia com o debate político iluminista, que já fazia estudos relacionados com as origens do Estado, os tipos de Estado, né? Desde do autocrático, né? Das monarquias até o Estado social democrático também, aí, perpassando por Estado socialista, né? Comunista, enfim. Foi o que nós abordamos aí na aula 7. E na aula 8, só como meio de comunicação mesmo do que aconteceu, mas a respeito aqui, é porque essa aula 8 foi uma vivência cultural, né? Foi uma aula mais prática, e o depoimento, né? O testemunho da Elizabeth Xerente, ela perpassa tudo que a gente vem trabalhando aqui, até aqui nessa disciplina, e outras questões também que não se esgotaram somente na disciplina de política social, porque nessa aula 8 nós tivemos foi uma aula conjunta do primeiro período, do sétimo período e do terceiro período, que foi feito o convite pela professora Marisete aí, nesse sentido de fazer essa aula conjunta para poder dividir, né, esse momento ímpar aí, né, um momento prático de fala de uma representante, de uma membra, inclusive cacique, de uma comunidade indígena, né, dos povos originários, né? E o que isso tem a ver com os conteúdos com relação à disciplina de política social? Porque na fala dela, quem esteve presente aqui pode até depois contribuir comigo, mas na fala dela, ela fala da luta, né? E que essa luta está configurada enquanto luta de classe. Eu me lembro muito bem que ela citou o exemplo de que no método de pesca da comunidade xerente, né, no rio, eles foram proibidos pela jurisdição, né, a jurisdição são as regras jurídicas de não pescar, né, pelas autoridades, né, na área do meio ambiente, a não pescar, até porque também, a partir de denúncias, de notícias de fazendeiros da região, de que
do que o método de pescaria da comunidade, por exemplo, prejudicava a criação, a pecuária, né, local ali, porque eles utilizavam a erva natural, né, algo extraído da própria natureza, para poder colocava na água, e aquela água ficava com um efeito que esse efeito servia como uma espécie de veneno, né, e acabavam levando morrendo animais que bebiam ali na água do rio, que trouxe aí essa proibição da comunidade. Esse foi uma das falas dela no momento, que eu achei que não é bem assim, até porque também, se você for ver no aspecto de meio ambiente, fazendo uma crítica que as políticas de meio ambiente, né, as políticas sociais, né, de meio ambiente, se a gente for ver a própria criação do bovino, né, de bois, de gado para coxa, enfim, ou para unidade aí de questões, né, que serve, ela também prejudica o meio ambiente, né? E se a gente for pensar no rio, que foi a situação problema e de luta ali da comunidade da Elizabeth Xerente, o rio ele é assoreado também pela criação a partir do momento que esses bovinos também eles vão beber a água ali no rio, né? Então a gente sabe que isso também causa um dano ambiental, né? Até que ponto somente a ação indígena traz problemas, né? E não a ação do produtor, né? Do pecuarista ali ao meio ambiente, né? A ecologia daquela localidade, né? Então esse foi um dos pontos que ela destacou. Outros pontos também são as contestações contra a atuação da própria FUNAI, né? FUNAI, como vocês sabem, é um órgão que é específico e atua ali dentro do atendimento à população indígena, né? Às comunidades indígenas, né? Então, a FUNAI, ela tinha uma atuação contrária ali a algumas perspectivas das comunidades indígenas, né? Uma atuação meio impositiva, né? Então, a Elizabeth falou muito sobre isso, de que hoje era muito difícil para os representantes indígenas ocuparem os espaços políticos, né? E devido a essas intervenções, essa política que era implantada pela própria FUNAI, isso no decorrer dos anos, né? Hoje a gente sabe que as comunidades indígenas hoje elas têm uma autonomia, têm buscado e têm espaços, né? E ela, inclusive a própria Elizabeth, ela tem ocupado espaços políticos em prol do atendimento, né? Da equidade, do atendimento dessas políticas sociais, né? Essas políticas públicas sociais que são executadas para comunidades indígenas. Há um fator curioso que ela trouxe, ela falou que são 14 comunidades indígenas, né? Eu fiz um levantamento até então, eu não consegui ainda identificar aí, mas eu encontrei. Isso no Tocantins, tá, gente? Eu encontrei essas 10 aqui, inclusive na hora que ela fez a pergunta, eu respondi 10 e ela disse que eu estava errado, enfim. Teve momentos bastante interessantes, quem esteve ali, né? Eu acho que ela está mais certa do que eu, tá? Mas, assim, eu trouxe essa imagem aqui para vocês verem as populações indígenas que nós temos hoje no Tocantins, né? Ilha do Bananal, os Carajás, tem os Xerentes em Tocantina, a Pinagés em Tocantinópolis, Javaés na Ilha do Bananal também, né? Os Carajás e os Javaés estão lá na região da Ilha do Bananal, lá com a divisa lá com o Mato Grosso, por ali, né? Craôs, em Goiatins, em Itacajá, Craôs Canela, na Lagoa da Confusão, os Gaviões, Bom Jesus de Tocantins, Avacanoeiros, na Ilha do Bananal também, Pancararu, em Gurupi e Figueirópolis, né? Fica entre Gurupi e Figueirópolis ali. Inclusive o atendimento a essa comunidade ali é muito complicado, porque um município empurra para o outro, né? Enfim, mas isso é uma questão também de governo, né? Que precisa ser resolvida. Xambioá, lá em Xambioá. E é isso, pessoal. Vou tirar aqui a apresentação. Deixa eu ver quantos minutos nós temos aqui já de aula.
Deixa eu parar aqui a apresentação. O que eu tenho para apresentar isso. Eu acho que eu vou parar a gravação e a gente vai para o debate, porque senão ele vai ficar grande, porque eu acho que já tem muitos minutos de aula, tá bom? Eu acho que a explicação fica essa daí, aí o debate, a gente, ou as perguntas que vocês tiverem, a gente faz aqui, esclarece, digita também no chat, tá? Vocês, inclusive, precisam marcar lá no chat a presença de vocês, tá bom? Vamos lá, então. Cadê o rostinho de vocês?